Cadê a contagem? Aqui. Ui. Mas também aqui. Ah, tá, você está vendo? Está contando, né? Tá. Ok. Então, estamos gravando. Oi, Luciana. Deixa eu fechar aqui a porta para ficarmos com o set bem preparado. Oi, Luciana, é um prazer enorme estar aqui sendo entrevistado por você. A primeira pergunta é: quando e onde o Senhor nasceu? Quando e onde o Senhor nasceu? Eu nasci no dia 7 de agosto de 1946. Oi? Onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, nasci em Copacabana, maternidade Arnaldo Desculpa Moraes. atrapalhar. Você está gravando com o seu? Tá. No que o Senhor brincava na infância? Ah, caramba, a minha infância, há 72 anos atrás, ela era bem diferente da infância que é hoje de todo mundo no Rio de Janeiro, uma cidade como o Rio de Janeiro. Se você viajar para o interior, não é, para as cidades do interior, as cidades pequenininhas, você vai ver a infância que eu tive, que são aquelas brincadeiras tradicionais daquela época, lá dos anos 40 e anos 50. Então, são as brincadeiras. Eram muito divididas, né, as brincadeiras entre meninos e meninas. Menino brincava com menino, menina brincava com menina, a não ser algumas outras onde havia uma mistura, né? Carniça, por exemplo, você não deve ter ouvido falar de carniça, em que uma das crianças ficava assim, arriada, assim, e aí as outras tinham que pular. Vinham e aí ia levantando, essa aqui aumentando a altura, e aí as pessoas vinham pulando, essa é a brincadeira de carniça. Então você vai ficar de carniça quem ficava ali, né? Chicotinho queimado, tinha negócio de chicotinho queimado, que era uma bola improvisada em que um jogava para o outro. Hoje também está mudado isso. Tem uma brincadeira, me parece, já é até esporte, que é o handball. Acho que é o handball, né? É. Mas só que não é para bater na pessoa, é para segurar. Antes não, antes. Ah, tem o Dodgeball. Vicente, você estava falando esses dias, né? É que lá na minha escola jogaram na aula de educação física esporte chamado Dodgeball, que é tipo queimado. Ah, tá. É mais ou menos isso. Então era futebol, menino jogando futebol, menina brincando de roda e de pular corda, tinha a brincadeira também das meninas de amarelinha, e menino jogava bola de gude, que era bola de gude, fazia um zap, e ali enchia de bola de gude e era disputa, cada um por si. As bolas que a gente ia conseguindo tirar do zap eram conquistadas, né? E quem ficasse dentro do zap ficava à mercê dos outros. Enfim, eram brincadeiras diferentes da que hoje você tem com o teu celular, com os games, né? Agora a próxima pergunta. Foi não. Que diferenças o Senhor percebe entre a sua infância e as crianças de hoje em relação aos brinquedos e brincadeiras? Bom, em termos de brinquedos, hoje eu vejo uma direção quase que exclusiva para os brinquedos eletrônicos, pelo celular, hoje pelos games, né? Mas em termos de instrumentos de brincadeira, tinha uns peões, peão, não sei se ainda é feito, você colocava a corda, jogava o peão ficava rodando. Eu tenho um desses. Você tem esse? Então, soltar pipa. Hoje você passa aqui, por exemplo, é muito de favela, na favela ainda se solta muita pipa, como no interior também, tem concurso de pipa, e de diversas modalidades a pipa. Tinha a cafifa e tinha os modelões, que eram feitas de flecha, eram grandes a beça, com rabiola, enfim, e aquilo era disputado. O cerol, que hoje é proibido, era cola com vidro moído, para um poder cortar o outro. Só que hoje isso aí está proibido por causa dos motociclistas, né? Quando
uma pipa ria, por exemplo, ela ria, os motociclistas ficam à mercê do cerol. Então hoje é proibido por ser perigoso. Então, a próxima. O modo de as crianças se relacionarem com os adultos era muito diferente do que é hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Eu olho, por exemplo, para você com a sua mãe, eu já vejo uma relação muito mais próxima, uma relação de extrema confiança recíproca. Tanto você confia nela, como ela confia em você. E ela, embora você seja uma criança, com certeza o tratamento que ela dispensa para você é um tratamento de pessoa para pessoa, o que antes não existia. Era pai e mãe mandando nos filhos. Então, os filhos tinham que obedecer. Essa é uma palavra. É uma palavra de obediência, tá? O lugar em que você foi criada está muito diferente dos seus tempos de infância? O que mudou e o que permaneceu como antes? Olha, minha infância, eu nasci em Copacabana. Nasci na rua Raul Pompeia, não é? Que é uma maternidade, o nome é Arnaldo de Moraes, não sei nem se meu nome veio por causa da maternidade Arnaldo de Moraes, mas hoje é o Hospital São Lucas, na esquina de Constante Ramos. Ali, completamente diferente do que era para o que é. Copacabana tinha grandes mansões, como a Tijuca também era o bairro das grandes mansões. Hoje, tomada de prédios. Mas, quando nós nos mudamos de Copacabana para o Grajaú é um bairro no Rio de Janeiro como Santa Teresa. É um bairro que ainda preserva aquelas características de 60, 70 anos atrás. Você anda lá pelas ruas do Grajaú, você vai encontrar aquelas mesmas casas. A casa onde nós morávamos, era casa de 2 andares mais um terraço, está lá a casa. Então, em determinados lugares, no subúrbio também do Rio de Janeiro, esses lugares estão preservados. Agora, a Tijuca mudou muito. Tijuca mudou muito. E Copacabana nem se fala. Copacabana virou um concreto enorme, né, de prédios, tudo ligado um ao outro, já não tem ventilação, falta iluminação, exatamente por esse sentido. Os prédios viraram verdadeiras barricadas, né? São as distorções das épocas. Especulação imobiliária vai transformando tudo, né? Se você viajar para a Suécia, para a Dinamarca, para a Suíça, os países desenvolvidos, os países do primeiro mundo, você vai ver que os lugares de hoje são iguaizinhos aos de 70 anos atrás, com exceção das capitais. Porque nas capitais é onde está a administração pública. E aí constroem-se prédios e tal, mesmo nesses lugares. Agora, no que tange a mim, Grajaú continua o mesmo, depois eu vim para Tijuca, Tijuca mudou completamente, como Copacabana também. Aí agora, essa é a última. Que conselho você daria aos adolescentes de hoje? Ah, caramba, isso é tão arriscado. Eu dar conselho a um adolescente de hoje. Você sabe por quê, Luciano? Eu vou, em poucas palavras, vou tentar explicar a você. Eu fui um adolescente diferente, né? Fui um adolescente diferente, porque somos eu e mais um irmão, com o mesmo pai e mesma mãe. Porém, o meu irmão, ele seguia exatamente o que meus pais diziam. Né? Exatamente, você vai fazer isso. Então, ele fazia, ele era obediente. Já eu, não. O meu sentido de liberdade e de independência nasceu comigo praticamente. Né? Nasceu comigo. Então, eu sempre busquei a minha independência, ter a minha opinião a respeito das coisas. Então, quando meu pai e minha mãe diziam, você vai fazer isso, eu olhava, não vou fazer não. Você tem que... Não vou fazer não, a não ser o que não desce. Por exemplo, eu muito pequenininho, menor até do que você, com menos idade,
você vai tocar acordeon. Eu detestava o som do acordeon. E, no entanto, me enfiaram um acordeon e eu tive que tocar. Ok, toquei muito, toquei um acordeon clássico, eu fui brilhante no instrumento, mas o instrumento que eu gostava era violão. Mas o violão foi meu irmão quem foi tocar. Que disseram a ele, você vai tocar violão, ele me dá aqui o violão. Ele é um grande violonista. Eu não sou mais acordeonista, porque eu fui tocando o acordeon dos 7 aos 12. Quando cheguei aos 12 anos de idade, eu cheguei para minha mãe, peguei o acordeon, botei no colo dela e falei assim, olha, acabou, não toco mais isso. Então, aí, aquela coisa, aquele drama, mas isso não me afetava, porque era a minha opinião, o que eu queria era aquilo. Então, eu fui diferente nesse sentido, porque tudo que para mim era importante era a liberdade. Quando eu ia jogar minha bola, era a liberdade que valia, não é? E a igualdade também, eu tratava todo mundo igual, eu não tinha diferença para mim, porque era pobre ou rico, branco ou preto ou amarelo, chinês ou japonês, todo mundo era igual. Ainda hoje eu penso assim, todos são iguais, a não ser que provem que são piores, e aí são as pessoas do mal, essas são inferiores, o resto é tudo igual. O presidente da República é igualzinho a um faxineiro, um galinho de rua para mim. É uma pessoa e a outra é uma pessoa. Agora, se é um vagabundo, se é um ladrão, como nós estamos vendo que é, não é? Não, para mim não vale nada. Não vale nada, seja ele quem for, seja ela quem for. As mulheres, elas se transformaram no mundo também. Essa é outra ótica, em termos da pessoa humana, né? O que aconteceu. Antes a mulher ficava em casa, cuidando de quem? Cuidando da família e da casa. Preparava comida, esperando o marido chegar do trabalho. Era assim que era. Hoje, 50% da mão de obra hoje são para as mulheres, e as mulheres assumindo os lugares de comando, de liderança. E com muita produtividade, com muita eficiência. Raríssimas exceções. E quando há, por exemplo, uma mulher na presidência da República que não serve muito, mas não serve mesmo, ou seja, lá onde for. Aí você tem, já no âmbito internacional, uma Margaret Thatcher, foi presidente da Inglaterra, uma Golda Meir, foi presidente de Israel, também mulheres brilhantes. Indira Gandhi, na Índia, uma mulher brilhante. Brilhante. Aí você vai ter... E o conselho para o adolescente de hoje, qual é? O conselho para o adolescente hoje: vá buscar a sua liberdade e a sua independência. Com responsabilidade. Obrigado pelo suporte. Com responsabilidade. Né? A pessoa tem que saber assumir a responsabilidade pelos seus atos, como eu sempre assumi. Meus erros todos que cometi, eu nunca disse que não os cometi. Se eu fui pego, porque quando você comete um erro na moita, ok, então ninguém sabe, está tudo bem. Mas se eu for descoberto, sim, fui eu. E por que eu cometi? Foi por isso, e vai ter sempre uma razão. E vai corrigir, se tiver que corrigir. Se eu achar que eu estou errado, eu vou tentar corrigir. Se eu achar que estou certo, eu vou continuar certo e vou defender minha posição. Por isso é que vale aqui, um parênteses que eu vou abrir, quando se fala em Constituição do país, Constituição brasileira, quando se fala nas leis também, as leis são feitas por homens, são os legisladores do Congresso. Então, você vai ter lei legítima e lei ilegítima. Depende de como ela é elaborada, um projeto. Você vê, hoje está tudo muito descarado, quando é comprado o voto do deputado, do senador, para votar naquele outro projeto. Não é mais por convicção. Então, você vê como é que a pessoa humana vai depender, a atuação dela vai depender de quem ela está. Não é?
qual é o papel que ela está representando dentro da sociedade. Seja gari, seja um porteiro de prédio, seja um professor, seja uma economista, seja uma administradora, o papel que ela está representando. Tem esse detalhe. Você é a Luciana, com todas as suas convicções e conceitos, que formam a sua personalidade. Mas quando você vai realizar a sua profissão, você vai executar de alguma maneira, ou produzindo alguma coisa, ou um serviço, sendo uma autônoma, sendo uma médica, você vai ser a médica Luciana, a administradora Luciana, mais até do que a pessoa. As suas convicções não valem muito nesse processo. Tem sempre um enquadramento profissional. Por isso que tem a entrevista. Como você está me entrevistando, né, eles querendo saber na diferença da minha idade para a sua, o que acontece na sua vida hoje e o que acontecia na minha, eu com a sua idade, essas são as diferenças em termos de Rio de Janeiro. Se você vai para São Paulo, as diferenças serão outras. Se você vai para Belém do Pará, as diferenças serão outras. Os interesses locais serão outros. As pessoas são diferentes por causa das tradições e culturas. Ainda tem a internet, né? Ainda tem a internet, obrigado. A gente vê a televisão um minutinho do dia. Hoje em dia as crianças ficam O dia inteiro atrás de um vídeo. Ou é do celular, ou é do tablet, ou é do computador, ou é da televisão. Detalhe importante que ela está dizendo. A internet veio para mudar todo o sistema de comunicação entre as pessoas. Vamos botar 50 anos atrás, você só se comunicava com uma pessoa lá na França, lá em Portugal, através de uma carta ou um telegrama. Telefonar era caríssimo. Você telefonava uma pessoa, 1 minuto de telefone era caríssimo, muito caro. Então você escrevia uma carta que levava 20 dias para chegar. Hoje você pega o teu celular, aperta aí no WhatsApp, a pessoa vai atender na China. Então, o que acontece aqui ou acontece lá, já se sabe imediatamente. Então, o imediatismo mudou também a vida de uma forma global. Hoje você tem acesso a todas as informações, né, para essas diferenças. O que acontece no parlamento da Inglaterra? De que forma eles se conduzem, aqueles parlamentares? Quais são os direitos que eles realizam lá, que eles têm? Né? Um deputado na Inglaterra mora num apartamento desse tamanho, não tem direito a nada, não tem foro privilegiado, como no Brasil, um país de terceiro mundo, está emergente, pelo que eu saiba, há 70 anos, tentamos emergir e não consegue. O índice de desenvolvimento humano do Brasil é muito baixo. Explica para ela o que é isso. Ela sabe. IDH, você não sabe o que é IDH? Não, ela tem 7 anos. Não sabe. Não, ela tem São valores para aquilatar como é a vida de uma brasileira, você e eu, e como é da Dinamarca, da Alemanha, né? Então, essas diferenças. Mas isso tudo muito está ficando globalizado por causa da internet, por causa disso aí. Hoje eu ouvi dizer que as pessoas estão ficando muito ansiosas. Elas desaprenderam de esperar. Antigamente você queria falar com alguém, falar com a sua tia lá no Nordeste. Você escrevia uma carta, postava no correio, ia no correio, colocava a carta, demorava um dia para chegar, ela ia ler, ia responder, você tinha que esperar a volta. Agora não, as pessoas estão acostumadas com tudo na hora. Isso gera uma certa ansiedade. As pessoas desacostumaram de ter a tranquilidade para aguardar as coisas. Porque tudo é na hora. Nesse sentido que ela falou, as cartas de Romeu e Julieta, você sabe quem são esses personagens. Então, diz a história que eles viveram em Verona, na Itália, Romeu e Julieta. Então, eles trocavam cartas de amor, onde estivesse o Romeu, mandava carta para Julieta, e Julieta mandava as cartas mais românticas do mundo. Então, a espera pela carta era algo muito romântico. O romantismo hoje está meio prejudicado nesse sentido, né?
eu é que agradeço a você a oportunidade que me dá de poder estar aqui sendo entrevistado por você dessa forma tão brilhante. Obrigado. Sucesso.